A paz do Senhor, meu amado, minha amada, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo especial aqui, que é um vídeo como se fosse um complemento do nosso círculo de oração. Não é o círculo de oração. Mas antes de eu explicar, eu quero te pedir um imenso amor. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É muito importante que a gente tenha as pessoas inscritas no canal e que as pessoas que estão inscritas no canal, então se você já é inscrito, dá um like aí nesse vídeo. E se você gosta dos conteúdos desse canal, se Deus tem te abençoado com os conteúdos desse canal, pega lá naquele aviãozinho, compartilha esse vídeo. Compartilha os vídeos do canal com o pessoal lá dos seus grupos de oração, da sua família, dos seus grupos de WhatsApp, no seu Face, no seu Instagram. Compartilha. Compartilha, gente. Coloca lá o link. Sabe por quê? Porque aí o YouTube vai entender que esse canal, ele é pertinente, ele está contribuindo com a vida das pessoas. E aí ele vai começar a lançar os vídeos para mais pessoas. E com isso o canal vai crescer e a gente vai ter condição de fazer mais vídeos, cada vez mais vídeos para abençoar a vida das pessoas e levar a palavra. E também a pessoa que está compartilhando, a pessoa que está curtindo, a pessoa que está fortalecendo o canal, ela está ajudando no reino de Deus. Você também está ajudando na pregação da palavra. Amém? Então esse vídeo de hoje, eu vou falar sobre o Novo Testamento. Por quê? A nossa família do Círculo de Oração, nós temos um círculo de oração em família. Então, todos os sábados é o meu dia, eu faço o círculo de oração gravado, deixo aqui no canal para vocês. Se você quiser participar, vai lá na playlist, pega a playlist do círculo de oração, é maravilhoso. Então, nós, como família, nós começamos no livro de Gênesis e terminamos no livro de Malaquias agora, o Velho Testamento. Estudamos todo o Velho Testamento em família juntos. Entramos agora para o Novo Testamento. Já estamos no livro de Mateus. Então, o vídeo que eu fiz, a ministração que eu fiz já foi no capítulo 4 de Mateus. E eu pensei, eu vou fazer um estudo sobre o Novo Testamento, trazer umas curiosidades, uns entendimentos, para que as pessoas que estão acompanhando esse estudo, elas tenham maior entendimento. E para aquelas também que querem ler a Bíblia, que querem entender mais sobre o Novo Testamento, vão acompanhar, vão ouvir esse vídeo até o final e vão ver quantas coisas maravilhosas Deus me mostrou aqui nesse estudo. Qual a minha base desse estudo? Eu peguei da minha própria Bíblia, a minha Bíblia de estudo. As Bíblias hoje estão muito ricas, gente. Leiam os comentários, leiam os estudos que tem. A minha Bíblia mesmo vou mostrar para vocês. Alguém perguntou aí para mim qual a versão que eu estou estudando. A versão que eu estudo, que leio esse ano, é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. É uma linguagem muito clara, muito objetiva, muito fácil de entendimento. Eu estou amando. Esse ano eu estou lendo e estudando nessa Bíblia. Não que eu não use as outras para buscar alguma informação, mas é essa aqui que é a minha base de leitura que eu estou lendo. Então, todo o estudo que eu vou falar para vocês agora do Novo Testamento eu tirei daqui, tá bom? Ó, ela tem todo um estudo aqui, ó, do Novo Testamento, antes de você entrar. E antes de cada livro, ela tem um estudo sobre cada livro. Muito bacana essa Bíblia, super barata, você vai comprar, ela é super barata. Eu indico essa Bíblia aqui, eu gosto muito, para quem está começando, para gente que não é nenhum teólogo, nenhum doutor da lei, né, como diz o outro. Então essa Bíblia está me ajudando muito. Não que eu não consulte nas outras, eu consulto, eu tenho várias versões. Para o ano que vem eu já tenho uma nova versão, que eu ganhei uma Bíblia do meu marido, que é aquela Bíblia da mulher que ora. Já é uma nova versão, eu vou fazer a leitura do ano que vem dela.
Então, eu até vou fazer essa leitura, vou mostrar algumas coisas para vocês, aguardem aí, porque ela tem um espaço de decoração, um espaço para que a gente possa colocar as nossas criatividades, assim. Eu amo fazer isso, ilustrar, desenhar, escrever, copiar, colar adesivos, amo mesmo. Então, vamos entrar aqui no Novo Testamento. Então, você que é estudioso da palavra, que gosta de estudar, você que está começando, bora lá comigo. Vamos ficar lá até o final fazendo esse estudo maravilhoso. Então, o que é um Novo Testamento? Quando fala testamento. Então, testamento é aliança. Então, o Novo Testamento é a nova aliança. O Velho Testamento é a velha aliança. Então, quando Jesus veio, Jesus fez essa nova aliança com o Pai por nós. Então, é uma nova aliança que Deus fez conosco através de Jesus Cristo. Por isso, a gente entende que Jesus é o único caminho quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o Novo Testamento, a gente pode chamar ele de nova aliança. Então, o que tem no Novo Testamento? Vai contar para nós como que surgiu, como que fez, como que foi dada essa nova aliança. Porque o Velho Testamento, temos as profecias de como seria. No Novo Testamento, a gente tem a realização de como foi, né? Então, o Novo Testamento, ele tem 27 livros. A Bíblia tem um total de 66 livros. Então, o Velho Testamento, ele tem 39 livros. 39 no Velho, 27 no Novo, 66 no total. Então, o Novo Testamento são 27 livros. Olha que lindo. Eu e minha família já estudamos 39 livros. Estamos entrando agora no 40º livro, Mateus. Então, os 27 livros do Novo Testamento falam sobre a nova aliança. É lindo, né? Fui anotando aqui tudo que foi ao meu coração. Hebreus, capítulo 9, versículo 16, diz assim: onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu. Pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. Olha como dá para a gente entender. Novo Testamento, nova aliança. Essa nova aliança, para ela ter valor, precisou de Jesus morrer. Então, o testamento, quando a gente recebe um testamento, alguém da família morre, deixa um testamento, deixa a sua vontade prescrita ali, aquele testamento só vai valer depois que a pessoa morrer. Ela vai fazer ele em vida, mas ele só vai efetivar quando ela morrer. Tá vendo como que é lindo? Como que Jesus é maravilhoso para nós? Ele sabia que para esse testamento ter essa nova aliança, ter validade, ele precisaria de morrer. E assim ele fez. Jeremias fala para nós dessa nova aliança. Quando Deus fala que vai fazer uma nova aliança. Jeremias 31. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Quando Deus fez a velha aliança, né? Essa nova aliança não será como a velha. Por quê? Embora eu fosse o Deus dele, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Essa nova aliança é diferente porque ela é inquebrável, não se quebra, não é possível ser quebrada. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel
esta aliança, olha a aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles e escreverei. Eu serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Quem é que convence da justiça, do juízo e do pecado? Entra na nossa mente. É o Espírito Santo. Quando Deus fala que porá a lei dele na mente, ele vai derramar o Espírito Santo. O Espírito Santo que entra e que faz toda a transformação na nossa mente e que nos traz o entendimento, nos traz a verdade. A gente vê a verdade e ela nos liberta, que é Jesus. Eu sou o Senhor quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente dizendo: procure conhecer a Deus o Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão. Tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes. Naquela época do Antigo Testamento, quem é que conhecia as leis? Quem é que liam as leis? Era só para os mestres. As pessoas nem sabiam ler direito, nem conheciam direito. Hoje a gente vê que é para todo mundo. Tanto o importante, como o não importante, como o mais humilde. Todos têm acesso pleno ao Senhor. Porque Jesus rasgou o véu. Então, Jesus é o cumprimento dessa nova aliança. Olha, esta aliança que está aqui. Perdoarei os seus pecados. Jesus veio para a remissão dos pecados. E nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Por isso que a gente fala, quando você se arrependeu, Deus te perdoou, não lembra mais disso. Passou. Nem Deus. E Deus joga aquilo no mar do esquecimento. Não traz de volta pecados do passado, não viva o passado, não viva remoendo o passado, não viva remoendo erros. Se desvia do caminho da culpa. Trace um caminho de bênção para você, crendo que quem está à sua frente é o Senhor. Mas Ele já nos ensinou e Ele quer ver a postura da gente, Ele quer ver que a gente se posiciona, né? Deus prometeu fazer uma nova aliança e a cumpriu através de Jesus Cristo. Não é verdade? O Novo Testamento conta isso para nós. Quem é que faz parte do povo da nova aliança? Todos. O Senhor falou aqui, ó, tanto os grandes como os pequenos, todos fazem parte da nova aliança. Mas todos o quê? Todos que aceitam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. O Novo Testamento nos conta isso. Essa nova aliança feita por Deus conosco foi feita através de Jesus. Então, para que você faça parte do povo de Deus, essa porta foi aberta para todos nós. Independente de credo, de raça, de língua, independente, todos têm acesso a ela. Mas para você entrar por essa porta, você precisa passar pela porta que é Jesus. Só tem essa porta, não tem mais portas, é um caminho só. Então não adianta falar que tem A, B ou C, é só Jesus. E é só por Jesus. E é só através de Jesus que nós podemos ser chamados, feitos povo de Deus, filhos de Deus, igreja de Cristo. Amém? Todos os livros do Novo Testamento, eles foram escritos em grego. O grego koiné, que era o grego comum da época, que era falado em todo o Império Romano. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Quando os autores do Novo Testamento citavam o Velho Testamento, eles se valiam da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução das escrituras hebraicas para o grego. Então, a escritura hebraica do Velho Testamento, ela foi traduzida para o grego. Por quê? Porque o grego, na época, era a língua que se falava em todo o Império Romano. Então, se fez uma tradução
da palavra do Senhor, das Escrituras, para o grego. E essa tradução feita foi chamada de Septuaginta. Os títulos Antigo e Novo Testamento só começaram a ser usados pelos cristãos no final do segundo século. Então, só se começou a usar Novo, Velho Testamento no final dos 200 anos depois de Cristo. Então, se passaram aí quase 200 anos para que esse termo fosse usado. O conteúdo do Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Nova aliança. Quem efetivou a nova aliança? Jesus. Então, o conteúdo do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento se dividem em 4 grupos. Então, a gente vai estudar o Novo Testamento. A nossa família está entrando no Novo Testamento. Então, nós vamos entender que a gente vai estudar 4 grupos de livros. O primeiro grupo se chama Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, são os 4 evangelhos, é o primeiro grupo. Então, vamos falar só um pouquinho de cada um bem rapidinho. Mateus, que é o livro que a gente está agora. Ele enfatiza as profecias, pois ele quer transmitir aos judeus. Mateus escreveu para os judeus que Jesus era o Messias prometido. Então, Mateus, ele enfatiza as profecias, ele mostra as profecias, ele mostra que Jesus cumpriu todas as profecias, ele mostra a descendência de Jesus. Por quê? Porque isso era importante para os judeus. Então, ele vai enfatizando tudo que era importante nos costumes, nas tradições dos judeus, para entender que Jesus cumpriu tudo e que Jesus era o Messias prometido. Então, Mateus escreveu o Evangelho para os judeus. Marcos, para quem que Marcos escreveu? Marcos, ele escreveu o Evangelho de Marcos em Roma. E ele escreveu para os romanos. Por isso, ele enfatiza as ações de Jesus. Olha que legal. Lucas, escrito para os não-judeus, ou seja, para os gentios. Então, Lucas escreveu para os gentios. Marcos escreveu para os romanos. Mateus escreveu para os judeus, cada um com um objetivo. Então, escrito para os gentios, Lucas enfatiza a misericórdia divina demonstrada através da salvação trazida por Cristo, especialmente para os excluídos. Então, Lucas está mostrando o amor de Cristo pelos excluídos. Então, por aqueles chamados gentios, ó, eu sou povo de Deus, você não. E Lucas está mostrando, todos podem ser povo de Deus. E João, ele é o mais teológico, é o que fala mais de Deus. João, ele escreveu para os novos convertidos, para aqueles que se converteram. E ele enfatizava Jesus como Deus, mostrando que Jesus é Deus, enfatizando a divindade de Jesus. E a gente vê que a gente tem também, a gente chama Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles têm o mesmo ponto de vista. E João, a gente já é um evangelho que tem uma visão, eu creio, né, mais além ainda. Né? Não é só um Jesus Messias, não é só um Jesus que faz, não é só um Jesus que ama, é um Jesus que é Deus e que fez tudo isso, né? Então a gente vê aqui que Mateus e João, eles eram apóstolos de Jesus, viveram com Jesus. Marcos era discípulo de Paulo. Lucas era companheiro de Paulo, andava com Paulo, trabalhava com Paulo. E Lucas escreveu também Atos dos Apóstolos, que vai estar aqui no segundo grupo do Novo Testamento. Então, a gente falou sobre os 4 evangelhos, que é o primeiro grupo, que está composto o quê? O Novo Testamento. Então, a gente passa pelos 4 evangelhos. Aí vem um livro histórico, que é o livro que a gente acabou de falar que Lucas escreveu, Atos dos Apóstolos.
escrito por Lucas, conta a história do cristianismo primitivo, desde a ascensão de Jesus para o céu. Então, Atos começa com Jesus subindo aos céus, até quando Paulo vai para Roma preso. Então, Atos vai daí, ó, desde a ascensão de Jesus, vai contando tudo o que aconteceu na igreja primitiva, como que se formou a igreja primitiva, a história da igreja primitiva, os cristãos primitivos, como que o Espírito Santo veio sobre eles. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vale a pena. O terceiro, são 21 cartas. E aí a gente tem, entre essas 21, 13 cartas de Paulo, que é Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. Então a gente vê que Paulo escreveu praticamente quase todas as cartas do Novo Testamento. A gente tem também a carta de Hebreus, que não se sabe ao certo quem é o autor. Então muitos acham que é Paulo, muitos acham que não, porque Paulo se apresentava no início das cartas e essa não tem apresentação, por aí vai. E 7 cartas gerais, que é Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. E o quarto, você viu que dividido em 4 grupos? Evangelhos, um livro histórico, as cartas e agora Apocalipse, que é a revelação. A revelação que Jesus deu a João quando ele estava na ilha de Patmos. Então esse livro ele foi escrito quando João tinha lá por volta dos 100 anos, por aí. Então no final do 1º século, né? Muito legal, não é? A composição do Novo Testamento, da Nova Aliança, contando para nós como que Jesus efetivou essa nova aliança, como que Jesus trouxe a salvação para nós, como que Jesus exerceu isso, como que Jesus nasceu, como que Jesus morreu, como que Jesus ressuscitou, como que nós fomos redimidos dos nossos pecados e como o Apocalipse conta, porque Apocalipse é um livro do futuro que nos conta como será o final dessa história, quando vai acontecer o felizes para sempre. Porque nós cristãos, nós temos de certeza o nosso feliz para sempre, que é quando Jesus vier buscar a igreja, amém? Então vamos ver aqui algumas curiosidades sobre o Novo Testamento. Primeiro, todos os 27 livros do Novo Testamento foram escritos em grego, já tinha dito, né? Durante a segunda metade do 1º século da era cristã. O primeiro livro a ser escrito, isso tudo são estudos, gente, são estudos que os estudiosos se baseiam e aí a gente traz essas informações, que por isso que eu chamei de curiosidades, né? O primeiro a ser escrito foi o livro de 1 Tessalonicenses, que é uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele foi escrito por volta do ano 50 depois de Cristo. E acredita-se que o último livro a ser escrito é o Evangelho de João, que foi perto do fim do 1º século. Porque a gente acredita que João foi o último a escrever o Evangelho. Será que foi quando ele escreveu o Apocalipse? A gente fica pensando, né? Todos os documentos autógrafos. O que é um documento autógrafo? Escrito pelo autor. Se perderam. Todas essas cartas, toda a Bíblia, escrita pelo punho do próprio autor ou escrita pelo próprio autor, todos esses documentos originais se perderam. Até hoje não acharam. Porém, o que temos são cópias de cópias feitas à mão. Mesmo assim, nós temos mais e milhares e maiores e melhores manuscritos do Novo Testamento do que de qualquer outro livro da Antiguidade. Então, a gente não tem os originais escritos, mas a gente tem cópias de cópias muito fiéis, ótimas, boas, melhores do que qualquer livro encontrado aí na Antiguidade.
Isso quer dizer que, no que diz respeito ao texto original, estamos certos em pelo menos 99%. Olha que maravilha. Deus vela para que a palavra dele se cumpra. Foram encontrados manuscritos antigos e comparados com a nossa Bíblia escrita hoje e não houve nenhum erro. Olha que lindo. Então, 99%. A cópia mais antiga encontrada até hoje data do 2º século da era cristã. Então, a cópia que a gente tem mais antiga data do 2º século da era cristã. Há milhares de citações do Novo Testamento feitas por autores cristãos durante os primeiros 3 ou 4 séculos da era cristã. Gente, se vocês quiserem, eu estou indo atrás dessas citações. Se vocês quiserem, coloca aí nos comentários que eu faço um vídeo só com essas citações. Olha que legal. Citações de escritores do 3º e 4º séculos que citaram a palavra do Senhor, citaram o Novo Testamento. Olha que interessante. Então, canon, que é o canon da Bíblia, vem da palavra grega canon, que quer dizer regra, medida, norma. Então, como que se chegou a essa regra, essa medida, essa norma, esses livros da Bíblia? De que forma? Então chegaram-se a 27 livros escritos num período de mais ou menos 50 anos. Então, começou-se a esses livros. No início não foi bem aceito, mas aos poucos, paulatinamente, foram se introduzindo os livros até que se chegou a um ponto que houve um consenso entre eles e foi fixado esses 27 livros como inspirados pelo Espírito Santo, que eu creio, tenho certeza que Deus orientou tudo isso e a gente chegou no que nós temos hoje. Somente no 4º século, olha como demorou. Somente no 4º século chegou-se a um consenso sobre quais livros poderiam mostrar o que os cristãos precisam crer e como os cristãos devem viver. Ou seja, a Bíblia, nós temos a Bíblia como nosso manual. Ela nos diz como que a gente deve viver, como que a gente deve ser. E eu fico impressionada de alguém ainda não concordar com a Bíblia, alguém ainda não aceitar a leitura da Bíblia. Gente, a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus e ele é útil para o ensino, para a correção, para a edificação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia ela foi escrita para nós para nos ensinar a fazer coisas boas. Como que alguém não quer ensinar isso para o seu filho, para sua família, a fazer coisas boas? A respeitar, a amar o próximo, a tratar com carinho, a pensar nos outros. Tudo isso que o mundo diz hoje de novidade, sobre bons preceitos, já está tudo na palavra. Então, mas como a gente vê aqui, demorou muito para se chegar num consenso, né? Por quê? Porque as pessoas têm a cabeça dura. Nós seres humanos, né? O mundo do Novo Testamento. Como era o mundo do Novo Testamento quando Jesus chegou ali? Quando Jesus viveu? Quando os missionários, os apóstolos viveram? Como que era o mundo? Como que era a política? Como que era a divisão? Como que os grupos? Como que era? Como que era a vida política e religiosa daquele lugar onde Jesus estava, onde Jesus exerceu o ministério dele. Nós estamos começando a estudar Mateus. Então isso para nós é muito pertinente, para a gente saber isso e entender um pouco mais disso. Vamos lá? A situação política da época. Quando Jesus nasceu, Israel fazia parte do Império Romano.
E os imperadores, eles colocavam pessoas da própria terra para poder gerir aquela terra, porque eles queriam só lucro, eles não queriam mais problema ali. Então, naquela época eles colocaram Herodes, o Grande, como governador da terra de Israel. E Herodes, ele era conhecido pela maldade dele, mas também ele era conhecido pelas grandes obras que ele fazia. Tanto é a reforma do templo, aumentou o templo, fez um templo suntuoso que os sacerdotes da época eram todos orgulhosos com aquele templo, né? Então quando Jesus nasceu, Herodes, ele era o governador. Tanto é que quando Herodes soube do nascimento de Jesus, que foi chamado para ele pelos visitantes do Oriente, quando ele soube, olha, vai nascer o rei de Israel. Quando ele soube disso, ele perseguiu, mandou matar as crianças. E o anjo do Senhor falou para José, leva a criança para o Egito, porque Herodes está querendo matá-lo. Quando Herodes morrer, eu te chamo de volta. Então Herodes morreu. Jesus ainda era criança quando Herodes morreu. Então, quando Herodes morreu, o anjo chamou José, Deus mandou trazer de volta Jesus. Mas quando José chegou, ele percebeu que Arquelau, filho de Herodes, ele estava reinando naquele lugar que ele costumava morar. Então, ele reinava. Quando Herodes morreu, o reino dele foi dividido. Eu vou falar daqui a pouquinho. Só vou dar esse parêntese aqui. Então, José, ele não quis ficar ali em Belém, que era a região dele. Então, ele saiu de lá, porque lá o filho malvado de Herodes estava dominando aquela região. Então, ele foi lá para cima, para Galileia. Mas tudo isso para se cumprir profecia. Olha que lindo, a palavra de Deus se cumprir. Então, quando Herodes morreu, o reino foi dividido entre os filhos dele. Então ficou Arquelau, que era o tetrarca da Judéia e de Samaria, aquela parte de baixo do mapa. Herodes Antipas ficou sendo tetrarca da Galileia e da Pérea. Filipe ficou sendo tetrarca da Itureia, de Traconides e das outras regiões orientais do norte. Ou seja, o país foi dividido em 4 regiões. Por isso que eles passaram a se chamar tetrarcas. Tetrarca é alguém que reina 1/4 de algum lugar que foi dividido em 4. Então, o tetrarca da Judéia, Arquelau, o tetrarca da Galileia e Pérea, Herodes Antipas, Arquelau da Judéia e Samaria, Filipe da Itureia, Traconides e da outra, como diz, ele pegou 2 regiões, né? A mais. Então, no ano 6 depois de Cristo, Arquelau, ele foi deposto pelo imperador romano. Por quê? Por causa de reclamação da maldade. Ele era muito mau. Ele reinou só 10 anos e ele foi deposto e foi banido dali. Acho que ele foi na Gália. Então ele foi deposto por causa da maldade dele, porque ele ia contra as leis mosaicas. Então o povo se revoltou contra ele e ele perdeu o seu reinado. Então a Judéia passou a ser governada como Arquelau. Ele era o tetrarca da Judéia e de Samaria. Judéia e de Samaria. Judéia onde está Jerusalém. Samaria aqui mais para cima. Então, como Arquelau tinha ficado tetrarca dessa região, e nessa região ele foi banido pela maldade dele, o imperador romano mandou ele embora. Então, ele fez o quê? Ele enviou um procurador romano para ficar no lugar de Arquelau. Ao invés de dar para um outro filho de Herodes, ele resolveu tomar conta daquele lugar, para se cumprir também. E qual o procurador que estava lá na época de Jesus? Pôncio Pilatos. Então esse é o Pôncio Pilatos que a gente sabe que vai lavar as mãos, né?
e vai matar um inocente. Pôncio Pilatos, ele governou de 26 a 36 depois de Cristo. Os judeus não toleravam ser governados por pagãos. Isso aí trouxe ainda mais revolta para os judeus, porque era um enviado de Roma, que era considerado como um pagão, que estava governando sobre os judeus. Eles tinham que tolerar o domínio de Roma e tudo que Roma fizesse, né? Então, eles não toleravam. E aí tinha lá o partido de Herodes, que ele queria um governo feito pelos descendentes de Herodes. Ou seja, por que você vai mandar um governador, procurador seu? Por que você não põe aqui na mão dos outros filhos de Herodes, né? E tinha também os nacionalistas, que eram conhecidos como zelotes, que eles queriam levar os judeus a se revoltar mesmo contra o domínio romano. E aí, em 66 depois de Cristo, estourou uma revolta que durou até o ano 70. Muito triste isso, que deu início à diáspora. Essa revolta, ela foi abafada pelo general Titus, que seria o futuro imperador de Roma. Então ele entrou lá em Jerusalém, entrou naquela região e ele matou mais de 1 milhão de judeus. Então ele acabou, destruiu, derrubou o templo. Isso se cumpriu a palavra que Jesus tinha dito, lembra? A gente vai estudar isso também no nosso Novo Testamento. Então o templo foi destruído e deu-se início à diáspora. Os judeus foram espalhados pelo mundo gentil, né? E isso acabou levando também o evangelho para muitos lugares, né? Para nós. Em vez de templo, eles passaram a ter sinagogas, porque o templo já tinha sido destruído. Eles tinham as sinagogas, até a gente vai ver Jesus indo às sinagogas. O que é uma sinagoga? É um lugar que eles se reuniam para louvar, para ler a palavra, mas não havia o sacrifício. O templo, eles reuniam para tudo isso e além disso ainda tinha os sacrifícios, onde estavam os sacerdotes, né? E a gente vai falar agora sobre os sacerdotes também. Então não era contra a lei romana ser um cristão. As excelentes estradas que Roma dava para aqueles lugares onde ele dominava, porque onde Roma fazia parte do Império Romano, Roma cuidava das estradas, fazia um governo. Então essas estradas boas facilitaram o trânsito dos missionários, né? Facilitaram a expansão do evangelho. Por quê? Porque Roma fazia estradas boas. A gente tem estradas romanas preservadas ainda hoje, né? No fim do primeiro século, Roma começou a exigir que todos tratassem o imperador como uma divindade. E isso foi contra o que os cristãos acreditam, porque a gente sabe que só tem um Deus. E eles não aceitaram tratar o governador como divindade, louvar, adorá-lo. Então, a partir daí, eles começaram a ser perseguidos. E foi nesse tempo que o Apocalipse foi escrito, porque a gente lembra que João tinha sido preso na ilha de Patmos por pregar a palavra. Então, nesse tempo, o Apocalipse foi escrito. Então, essa é a situação, um pouquinho da situação política daquele tempo. Agora a gente vai falar um pouquinho da situação religiosa, do tempo do Novo Testamento, do tempo de Jesus. A gente falou aqui do tempo de Jesus e até 66, 100, né, quando escreveu o Apocalipse. Então, nessa época que Jesus já tinha cumprido a missão dele, já estava no céu, né? Mas a gente vê de quando Jesus nasceu, quem eram os governadores, quem governava. Por isso a gente vê que Jesus, quando passa por Pôncio Pilatos, Pilatos envia ele para o Herodes Antipas. Que ele fala, Herodes Antipas, ele é da Galileia, ele governa a Galileia. Esse aqui é um galileu, então vamos mandar para ele. Lembra disso? Então a gente vai assimilando melhor a história. Por isso é importante esse estudo.
Então, a situação política da época. Jerusalém era conhecida como a cidade de Deus. O templo era onde Deus se fazia presente entre o seu povo. Ali eram oferecidos os sacrifícios. As festas religiosas, por exemplo, Páscoa, colheita, barracas. Então, todos os homens, todas as famílias, as pessoas, os judeus, eles tinham que ir até Jerusalém para participar dessas festas. Então, imagina como que ficava a cidade nessa época. O grande sacerdote. Quem era o grande sacerdote? O grande sacerdote era aquela pessoa que tinha o mais alto cargo da época religiosa. Ele era o presidente do Conselho Superior, que tinha 70 membros. Então, no dia do perdão, dia de Yom Kippur, por exemplo, era o dia em que ele entrava no Santo dos Santos. Só ele podia entrar. E era uma vez por ano. Ele entrava no Santo dos Santos e ali ele oferecia um sacrifício para o perdão, a remissão dos seus pecados e a remissão do pecado do povo. Olha para você ver, o Santo dos Santos é onde tinha um véu que separava. Quando Jesus morreu, rasgou-se esse véu, ou seja, todos nós hoje temos acesso ao Santo dos Santos. Todos nós hoje podemos ir à presença do Pai, receber, ter um relacionamento com Ele. Olha como é maravilhoso e importante isso. Então, o sacerdote do tempo de Jesus, a gente sabe que era Caifás, o genro de Anás. Anás era o subsacerdote anterior. Os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Quem poderia vir a ser o grande sacerdote? Somente os descendentes de Arão. Arão era descendente de Levi, da tribo de Levi. Então, da tribo de Levi, somente os descendentes de Arão podiam chegar ao cargo de sumo sacerdote e poderiam ser sacerdotes. Somente os descendentes de Arão eram sacerdotes. Sacerdotes eram aqueles que faziam sacrifícios. Os levitas, os outros levitas da tribo de Levi, eles poderiam auxiliar os sacerdotes. Os outros levitas que não eram da descendência de Arão, eles não podiam ser sacerdotes, mas eles podiam auxiliar os sacerdotes. Eles podiam fazer parte da guarda do templo, né? A gente vê quando Davi instaurou o templo, colocou louvor com eles. Eles cuidam do templo, cuidam de tudo. Eles mantêm a casa do Senhor organizada. Eles só não podiam ser sacerdotes. Então a gente via que naquela época tinham muitos partidos religiosos. A gente até já falou dos zelotes, né? A gente falou dos que eram dos herodianos, né? Que eram a favor de Herodes, que os filhos de Herodes governassem. E essa época a gente tinha partidos políticos, partidos religiosos, e a gente já falou desses dois. Vamos falar aqui dos fariseus, que a gente vê muito falar fariseus, saduceus, mestres da lei. Quem que eram os fariseus? Os fariseus eram aquelas pessoas que seguiam a lei de Moisés em rigor. Eles mantinham as tradições e os costumes em dia. E Jesus falava muito para eles que hipócritas, vocês se preocupam em manter tradição, em manter uma religiosidade, mas o seu coração está negro. Vocês fazem para os outros verem. Então, não adianta a gente ficar preservando tradição, costume, mas o coração está duro. Não adianta, né? Os saduceus, quem que eram os saduceus? Os saduceus eram membros do Conselho Superior ali, os que tinham o sumo sacerdote, era um membro do Conselho Superior. Eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em espíritos e nem em anjos. Tem uma coisa aqui sobre os fariseus que eu não falei. O Nicodemos era fariseu, Saulo foi criado como fariseu. Olha aí que legal.
E aí, os saduceus já eram os poderosos, né? Aquela elite do povo ali, aqueles que podiam, que mandavam, aqueles que eram componentes do conselho superior. Quando a gente vai ver aqueles filmes, a gente vê que eles estão todos ali vestidos de preto, né? Com aquela arrogância toda. Quem eram os mestres da lei? Os mestres da lei são aqueles que davam muito valor às opiniões dos famosos mestres da lei do passado. Eles também eram chamados de rabi. Até Jesus foi chamado de rabi, né? Porque Jesus, ele era um mestre da lei. Ele é o mestre, né? Ele próprio escreveu tudo isso, né? Tinham também os samaritanos. Lembram dos samaritanos? Os samaritanos, eles não eram aceitos pelos judeus que moravam na Judéia e na Galileia. Embora eles estivessem entre a Judéia e entre a Galileia, eles não eram aceitos como povo de Deus. Tinham o seu próprio templo, por isso eles fizeram o seu próprio templo, né? Eles tinham o seu livro sagrado, era o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros do Velho Testamento. É o livro que eles aceitam como sagrado. E entre eles e os judeus tinha uma grande inimizade. Por isso a gente ainda fica assim mais admirado como Jesus contou, né, a história do bom samaritano, como Jesus foi visitar a mulher samaritana. Jesus é espetacular, né? Então a gente vê essas histórias do Novo Testamento. Então o Novo Testamento é um livro maravilhoso. É um conjunto de 27 livros. E ele fala para nós como que foi instaurada, feita, realizada, proclamada, selada a nova aliança. Então, Novo Testamento, nova aliança. Quem é a nova aliança? Jesus. Deus fez, através de Jesus, uma nova aliança comigo e com você. E o véu foi rasgado. E cada um de nós, eu e você hoje, temos acesso ao trono da graça. Então, que a gente possa não perder essa oportunidade. Que cada um de nós possamos não perder essa oportunidade. Amém? Eu espero que esse estudo tenha te ajudado. Família do meu círculo de oração, meu amor, minha amada, meu querido, minha querida que acompanha esse canal. Eu espero que esse estudo te ajude, te incentive a estudar o Novo Testamento, porque a Bíblia, gente, não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado, digerido, ruminado, refletido, pensado, escrito, analisado, degustado. Amém? Eu espero que esse estudo te abençoe no nome do Senhor Jesus. Pai, eu entrego este estudo ao Senhor e creio, Senhor, que o Senhor vai levar até aquela pessoa, Senhor, que está orando ao Senhor e pedindo ajuda neste momento, Pai querido, em nome de Jesus. Amém? Eu estou muito feliz de receber esses testemunhos de pessoas que dizem que oraram e o Senhor mostrou o nosso canal para elas. O meu e o seu canal. Amém? Beijo e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Fica com Deus.